Olá, pessoal. Como eu havia dito, nós temos hoje, então, o Direito e Cidadania Especial. Nós estamos aqui com os representantes da imprensa de Avaré. Nós temos o Marcelo, conhecido como Marcelinho, do Vale TV, e também do jornal A Voz do Vale. O jornal A Voz do Vale, para quem não sabe, o proprietário é o Cauã. E nós temos aqui a Cida Coque, do jornal Infoco. Também a Bianca, representando aqui o jornal A Comarca. E o Ogunhê, o jornal do Ogunhê. Nós vamos tratar de vários assuntos aqui, e o primeiro deles, e vamos começar aí ouvindo o Marcelinho. Marcelinho, o que você me fala das eleições? Uma eleição bastante interessante, né? Um abraço a você, Wagner, aos amigos do Direito e Cidadania. A gente sempre está aqui, companheiros de emissora, também representando o Jornal Voz do Vale, o Natalino, o Cauã, mandando um abraço carinhoso para você. Uma eleição muito interessante. A gente estava até comentando aqui fora do ar para a gente falar do primeiro turno e segundo turno, né? A gente viu que a população brasileira ela estava já querendo uma mudança geral, né? Sair de MDB, sair de PSDB, sair de PT, e realmente uma mudança geral. E encontraram em Jair Bolsonaro uma saída para essa mudança. Se essa saída para essa mudança vai ser boa ou não vai ser, a gente vai ter que aguardar realmente ele assumir e ele começar a apresentar os projetos deles. Alguns deles vão comentar que depois eu particularmente não concordo. Mas o que a gente está vendo aí, já após a eleição, é que nem mesmo o homem foi eleito, o Jair Bolsonaro foi eleito, e já começaram algumas manifestações voltadas até aquele Boulos, quem concorreu aí com o candidato a presidente, e também uma pessoa, na minha opinião, ligada ao PT, que foi ali o PT colocou alguns carguinhos, algumas pessoas ali, na minha opinião, de fantoches, inclusive o Fernando Haddad, que foi um fantoche, na minha opinião, do PT, né, porque estava representando não o PT, mas sim o presidente encarcerado Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o Boulos já começou as suas campanhas, manifestação, e é importante destacar, né, Cida? O rapaz, aliás, o Boulos, ao invés de trabalhar, de parar de invadir terra dos outros, ele ficou movimentando, fazendo essas manifestações, sem mesmo aguardar que o presidente assuma, a gente tem que esperar como vai ser primeiro. Nós somos, Guiana, nós somos muito diferentes dos americanos, realmente. Nós somos um país de terceiro mundo, realmente, né? Porque a mentalidade do povo brasileiro, mentalidade totalmente ridícula, na minha opinião, em termos de democracia. Lembro quando o Trump foi eleito, presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama deu uma entrevista, a qual ele falou que naquele momento não tinha mais candidatos. Tinha lá um candidato, um presidente eleito pelos americanos, que tinha que ser respeitado. E aqui no Brasil, o contrário. Eleito Jair Bolsonaro, os que não votaram nele são contra ele por ser contra e não esperam realmente aí que ele assuma e vá apresentar os projetos, e vamos ver como o Brasil vai caminhar. Vamos agora passar a palavra para o meu amigo Wilson Ogunhê, de Taquarituba para o mundo. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer o convite, Dr. Wagner, e dizer para vocês que foi muito interessante essa eleição, principalmente no embate final, né, entre o Bolsonaro, um cara que começou a campanha praticamente com um partido pequeno, sem dinheiro, e tudo aquilo que vocês já sabem. E, do outro lado, um partido que há 13 anos estava aí, né, tendo tudo para fazer, e, de repente, culminou numa situação drástica e que trouxe para nós, jornalistas, a possibilidade de poder levar para as pessoas que não têm conhecimento que a política é uma faca de dois legumes, como diz a piadinha, né? Mas, então, o que eu quero dizer é o seguinte, que não falo Bolsonaro, podia ser José da Silva, podia ser João Antunes, podia ser qualquer um. O que a palavra-chave dessa eleição foi o povo brasileiro. O povo brasileiro se armou de um posicionamento de que não dá mais, chega. 13 anos não dá. Porque, veja bem, Marcelinho, doutor, Cida, Bianca, como é que pode, depois de 13 anos, alguém me oferecer gás a R$ 49? Por que não me ofereceram lá há 12 anos atrás?
E, de repente, aparece... Eu considero o Bolsonaro um homem muito controverso. Ele é um cara que não traz uma segurança que você possa ver assim de imediato. Eu acho que nós vamos ter muitos problemas políticos, porque os 45 milhões de petistas, eles não vão desistir. Eu vou por aí. Sim. Cida, o que você acha de tudo isso? Eu acho que a polarização que A foi... Cida é do jornal Em Foco. Faz o seu comercial. Faço. O jornal sempre está nas bancas, nos cafés, é gratuito para todo mundo. Aliás, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Né? Olá a todos os telespectadores. A impressão que eu tenho, e eu escrevi inclusive sobre isso, é que a polarização foi uma das marcas dessa eleição. Isso é meio óbvio. Só que ela continua, na verdade, né? Mesmo depois do resultado. Isso não leva a lugar nenhum. Quando eu escrevi, eu chamei o meu voto particular de voto inútil, porque, para mim, um significa atraso, o outro significa corrupção. Então, nenhum dos dois, a mim, cidadã, Cida, eles não me representam realmente, né? Como diz o jargão. Não é? Então, eu chamei o meu voto de inútil, mas eu tenho que aceitar e torcer para que faça um bom governo. Eu sempre digo isso. Não importa se é o prefeito, se é o governador ou o presidente, que eu não apoiei. Se ele fizer um bom governo, é bom para todo mundo ganha. E o país precisa disso mais do que nunca. Essa polarização, o inflamar, o propagar o ódio, né, que é um jargão, eu vou insistir, do PT, que o PT criou isso. Como o PT também criou o Bolsonaro. E o Bolsonaro não surgiu do nada. Quem criou o Bolsonaro foi o PT. E eu espero que ele faça um bom governo para que ele não crie uma esquerda pior ainda, porque eu acho que uma alimenta a outra. Bianca, do jornal A Comarca, a palavra com você. Olá, Wagner, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço aqui também representando o Alexandre Taniguchi, que é meu editor. Bom, primeiramente, eu acho que a gente deveria parar um pouco para pensar que a gente viveu o fim de uma era nessas eleições. A gente viveu o fim de uma polarização marcada entre PT e PSDB durante aí mais de 20 anos. O PT e o PSDB polarizando aí, protagonizando uma polarização de eleições presidenciais, e a gente viu que o PSDB saiu como um dos piores nessa história, teve um dos piores desempenhos nas histórias das eleições, e eu acho que todo esse embate deu lugar ao Jair Bolsonaro. E a gente vê que realmente tem uma intensificação desse discurso extremista, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o discurso de ódio ele é nocivo, independente se seja da esquerda, independente que seja da direita. Não estou colocando aqui agora as minhas convicções do meu espectro ideológico, mas sim perante a um regime democrático no qual a gente vive. Então, acho que a gente precisa realmente esperar para ver, não podemos ser tão pessimistas assim, embora acho também o Bolsonaro extremamente contraditório. Ele é uma pessoa extremamente despreparada para assumir a presidência. Ele está aí entregando o governo nas mãos do seu guru econômico, Paulo Guedes. E ele meio que está não está chamando a responsabilidade para si. Ele está colocando essa responsabilidade em outras pessoas, em terceiros. Eu acho isso muito preocupante. Mas a gente tem que aguardar para ver. Wagner, a Cida estava falando aqui sobre voto inútil, né? O meu também foi inútil, que eu votei nulo. Eu sou bem claro. Ele falou assim, você votou nulo, você não teve uma oposição? Não. Nenhum dos dois me representava de forma alguma. Não tive coragem e aceitação para votar em Jair Bolsonaro, que eu acho algumas coisas que ele vem colocando aí, principalmente em relação ao Estatuto do Desarmamento, que ele já quer apresentar esse projeto para a Câmara Federal, um absurdo tremendo. Como a gente disse, estava falando aqui no começo, nós estamos no país de terceiro mundo. Se você já tem nos Estados Unidos, um país do primeiro mundo, onde a venda de armas é liberada, e tem lá o que acontece, aquele banho de sangue que acontece com os americanos, imagine isso no Brasil. No meu jornal, Marcelo, apresentei. Esse lance do porte de arma é muito discutível, lógico, mas e se nós liberarmos as armas
porte na residência em propriedade rural. Você acha que o caboclo que tem arma, ele vai ficar com a arma na residência dele? Não, veja bem. Então, eu tô falando, é um a projeto. responsabilidade é de cada um, não tem jeito daí. Mas eu falo pra você, eu tô apresentando o jornal... Se ele uma saiu notícia. com a arma, foi pego na cidade, é crime. Olha só, eu apresentei uma notícia no jornal sobre um crime que aconteceu em Jaú. O enteado tava vendo o pai lá brigar lá com a mãe, o padrasto, né? Brigar com a mãe lá e tal e coisa. E de repente, uma hora ele pegou e encheu, né? E foi lá e pegou a faca e esfaqueou o pai, o padrasto, né? Então vamos proibir as facas. Imagina, mas se tivesse uma arma ali, Ué, o que ele poderia fazer? mas Né? usou a faca? Será que não é a pessoa que está atrás da arma? Por isso que eu arma falo pra branca, você, o isso. fogo? E como que nós vamos liberar a arma para as pessoas? Como que vai ser feito isso? Vai ter um teste? A pessoa vai ter que fazer? Então, tem que ter todo um trabalho. Não é simplesmente liberar a arma, Não, liberar não, que nem de acontece nos posse, Estados Unidos. não. Quando Eu a pessoa poderia cobra, a poderia pessoa dar compra a arma no supermercado, pô. Como diz o doutor Datavênia, o negócio é o seguinte, ó, o que a gente tem que entender? A gente não pode discutir uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Todo mundo tem arma em casa. Alguns têm arma em casa. O fazendeiro tem arma. Ele não vai contar para ninguém que ele tem arma na casa dele. Necessário. Agora, e é claro que ele tem por necessidade, porque roubam o bezerro dele, entram na fazenda Implemento dele. agrícola. Ele tem. Agora, ele não tem, às vezes, arma habilitada. Isso está errado, tem que ser Você tá falando habilitado. em Agora, não projetos adianta, rurais. não Sim, adianta sim, agora sim, trazer sim. à baila o assunto de que agora que vão falar em arma. Esse negócio de arma já existe há muito tempo. Como na minha casa tem faca para tudo quanto é lado. Existe, E outra coisa, tem porém não câmera- liberado. Hein? Existe, porém não liberado. Existe, as pessoas têm, mas sabem que é irregular. Sabem então que é vamos ilegal. Então, é isso que eu estou regularizar, né? falando, é isso que eu tô falando. Então não há necessidade de começar agora a fazer um barulho, não nós aqui, evidentemente. Esses políticos fazer barulho no sentido de desarmar aqui no homem. Tem muita gente armada. Não, ele não quer desarmar, ele quer armar a população. É diferente. Não, ele quer, mas ele está dentro de um contexto. Isso que é interessante. Veja bem, o que eu acabei de falar, esses fazendeiros que são assaltados, que são humilhados. Não tem proteção lá na fazenda. Não tem proteção da fazenda, como é que ele vai fazer? Você já imaginou se você correr, se Agora- você imaginar que o cara lá tem uma calibre 12, tem um, sei lá, um tipo de uma Agora, arma. você já que- pensou a cidade inteira, todo mundo se armando, porque o homem deu a ideia, não. e aí encontra todo mundo num baile, né? Todo mundo armado, tomando Não, uma aí não cervejada. dá. Não, aí Imagina é- o que acontece. Aí já é. Então, Não, mas vai aí não, acontecer. aí não, é extremo. Esse é o meu medo, viu, Gunhê? Esse é o meu medo, porque falando em propriedade rural, tudo bem, eu acho até interessante. Não, rural. Mas eu estou falando da população em geral e da mentalidade do povo brasileiro. Então, veja bem, só para lembrar uma coisa que me falaram há pouco tempo e eu guardei isso. Você coloca 5 câmeras na sua casa, você vê o bandido entrando na sua casa pela câmera, e se você matar o cara lá dentro, você tem que correr, fugir, porque se você for pego em flagrante, você vai preso. Dependendo da situação. Vai ter um Dependendo processo. da né? situação, é claro, evidentemente. Mas ocorre isso. Agora, se você tem uma arma, o cara, antes de pular para dentro da tua casa, e ele vê que tem câmera, ele fala, opa, peraí, o cara não. aqui pode ter uma arma. Ele não vai. O cachorro, né? É, o ou um sujeito cachorro. pensa antes. Aqui tem um cachorro. Então, todas esses ofendículos que a gente fala, essas formas, câmera, cachorro, enfim, evita falecida. Olha, não que eu concorde de ter arma em casa por enquanto. Eu acho que isso aí tem que ser bem Discutido, debatido. lógico, bem lógico, debatido. lógico. Eu penso da mesma forma. O porte e a posse, elas não podem ser discutidas de uma forma banal. Sim. Não é? Só que eu vou assim, cortar um pouquinho o assunto, porque, na verdade, na minha opinião, a prioridade não é discutir o porte de arma, não é discutir ideologia de gênero, não é discutir aborto, é discutir economia. É isso que o país precisa. Eu estou insistindo nisso porque um país que tem quase 13 milhões de desempregados, tudo aquilo que a gente já sabe. É difícil para quem tem o próprio negócio. Quem tem o próprio negócio sabe como é difícil, não é? Não interessa se é dono, Exatamente. empresário. Então, vai precisar mexer nessa ferida, vai precisar mexer na previdência, porque daqui a pouco ninguém mais vai ter previdência. Isso é uma realidade. E não é uma realidade nacional, é uma realidade mundial.
Então, desculpe até ter mudado de assunto, mas eu acho que nesse momento o que eu espero desse governo, no mínimo, é que o ministro dele, muito bem cotado, cumpra o que ele tem dito. Não é? Porque a prioridade é a economia. Se o país não cresce, não tem como a gente mudar. Concordo plenamente. Próximo bloco, vamos continuar nesse bate-papo. Aguarde e voltaremos já.